Olá pessoal, sou o professor Bruno Arruda, estou gravando mais um vídeo para falar sobre mais um livro que costuma cair bastante em concurso. Se não está em concurso, está em diversas bibliografias aí das secretarias, que é o livro da Délia Lerner, Ler e Escrever na Escola, o Real, o Possível e o Necessário. Bem, quando se fala em ler e escrever, é, é um livro que acaba se associando ou ali os anos iniciais do ensino fundamental ou a língua portuguesa. Mas o que ela traz aqui, é a problematização, a reflexão, é de grande importância para todas as áreas de conhecimento. Bom, porque trata aí da escola, né, desse movimento de ler e escrever na escola como um todo, tá bom? Não, então não só referente aos anos iniciais ou à língua portuguesa. Vamos lá. Vou comentar sobre as principais ideias, principalmente do primeiro capítulo, que traz já esse próprio tema aí do título do livro. O que ela já apresenta e deixa destacado já no começo que ensinar a ler e escrever é um desafio que transcende amplamente a alfabetização em sentido estrito, ou seja, falar de ler e escrever não é especificar unicamente a etapa, né, o ciclo de alfabetização. É claro que quando se fala em alfabetização, uma alfabetização rica, que vem com as perspectivas que ela apresenta aqui no livro, sem dúvida amplia, né? Amplia aí essa consolidação da leitura e da escrita. Mas o que ela veio aqui provocar é algo muito mais amplo, que está para além, né? Que está durante todo o percurso escolar e para além, para a vida, né? A questão da leitura e da escrita. Então transcende, não está se referindo apenas ao ciclo de alfabetização. Mas sem dúvida é importantíssimo esse livro para essa etapa, porque já começa, né, dar essa base de uma leitura e uma escrita já no ciclo de alfabetização. Então, e continua mais um trecho que eu destaquei. E qual que é a questão, né? Qual é a questão que vai trazer aí sobre a leitura e a escrita? A necessidade de reconceitualizar o objeto de ensino e construí-lo, tomando como referência fundamental as práticas sociais de leitura e escrita. Então ela vai abordar, ela vai trazer aí, né, para potencializar a leitura e a escrita, a necessidade de repensar o objeto de estudo, né, desses campos da leitura e da escrita, para se aproximar de práticas sociais, ou seja, de práticas reais, não ficar distante da realidade da estudante, do estudante em todo o seu percurso escolar. Então, reconceitualizar, né, rever, repensar esse conceito do objeto para que esteja cada vez mais aí como práticas vivas da realidade, da leitura e da escrita fora da escola, na sociedade. Então, ela tem aí, né, o título O Real, Possível, Necessário. Então isso, né, ela apresenta e nos traz aqui o necessário. O que é o necessário para a gente falar de ler e escrever na escola? O que é? O necessário é fazer da escola uma comunidade de leitores, uma microcomunidade de leitores e escritores. Então a escola é o espaço para se construir, né, formar ali já essa comunidade que incentiva, que estimula, que cria o hábito, o comportamento de leitores e escritores, que vão dali já levar essa vivência para a vida, que já vai levar essa vivência para fora. Então, a necessidade de que essa microcomunidade, essa comunidade, tenha uma proximidade com a realidade. Então não tem como o que eu vou transformar ali, contribuir com a questão de uma comunidade de leitores e escritores, se depois, na etapa finalizada do percurso escolar, o que vão viver é totalmente fora do que foi ali vivenciado na escola. Então essa microcomunidade, já para ir construir esse hábito, esse desenvolvimento de uma leitura e de uma escrita.
Então, ela pontua e na sequência diz, ó, o necessário é, sem suma, preservar o sentido do objeto de ensino para o sujeito da aprendizagem. Então, preservar o objeto, né, da prática, da leitura e da escrita. O necessário é preservar na escola o sentido que a leitura e a escrita têm como práticas sociais. Então, como que a gente, né, o objeto de estudo da leitura e da escrita, o texto, né, como é que a gente faz dele, na prática, na escola, esteja próximo, né? Não se distancie de práticas sociais, de práticas reais do dia a dia que o estudante vai vivenciar ou já vivencia. Então a questão é essa. Então necessário é isso, criar essa comunidade e que esteja ligado a situações de leitura e escrita reais, né? Reais, que não seja nada distante da sua realidade. Então esse é o necessário. Esse é o necessário. Mas falar do necessário, a gente se depara com o real, com a realidade. Então ela traz aqui, que é o outro ponto aqui, o real. A gente vai se deparar com a realidade. Então ela bem clara, apresenta, fala que é uma tarefa difícil, não é simples, né? Falando, a gente lendo parece, mas é para problematizar mesmo e entender o quanto já tem sido feito. Então, ela vai pontuar cinco aí reflexões, cinco questões que tratam, que apresentam aí como uma tarefa difícil. A primeira questão é que há dificuldades envolvidas na escolarização das práticas. Imagina, estamos falando de uma prática social, de uma prática, né? O termo já fala prática, aquilo que acontece na ação de uma situação real. Como é que você escolariza isso? Como é que você transforma isso para um processo escolar, né? Que tem toda a sua estrutura, sua dinâmica, suas etapas. Então, a partir daí já é uma tarefa difícil, já se torna uma tarefa difícil. Então, como é que faz práticas sociais de leitura e escrita para o processo de escolarização? Então, já temos aí uma questão que dificulta, porque você dentro da escola transforma todo esse processo em segmentos, né, em sequências, fragmenta em estruturas, num passo a passo que nem sempre condiz com a prática daquela ou dessa leitura escrita. Então essa já é um ponto aí que torna essa tarefa difícil, a escolarização, o processo de escolarização dessas práticas. Um outro ponto que ela nos traz aí são as tensões entre os propósitos escolares e extraescolares da leitura e da escrita. Então, a escola tem a sua função social de ensinar, é um espaço ensinante. Até, né, traz isso, é um espaço ensinante. Então, ela tem aqui um propósito de pegar essa estrutura, essa prática, ensinar a ler e escrever, né? Então, tem toda a sua estruturação, só que isso se dá uma tensão quando você pega uma prática ou práticas extraescolares. Como é que você pega então práticas extraescolares que tem o seu tempo, o seu momento, tem a sua dinâmica na realidade social, né? E que tem propósitos diferentes, né? Que tem um propósito diferente do propósito da escola, que é ensinar. Então, acaba ocorrendo uma tensão entre essas duas situações. O propósito da instituição, que é ensinar, de uma prática, né, social da leitura escrita, que não tem esse propósito. Né, que não tem esse propósito. Então, essa já é um outro ponto que torna essa tarefa difícil. Não é uma tarefa simples. Um outro ponto que ela destaca, a relação saber-duração versus preservação do sentido. Então, se a gente pega que há um processo de escolarização dessas práticas sociais, a escola, né, a sua estrutura de tempo, né, aulas 45, 50 minutos,
ainda mais se a gente falar, às vezes, de atividades de leitura escrita, uma, duas aulas por semana, né, vai variar para vários lugares. Então, como é que você estrutura isso nesse tempo dentro de uma prática real, a prática social, que não segue uma sequenciação, não é linear. Né? Então você vem numa aula aprende isso, na outra aula você aprende aquilo, você vai, vai seguindo uma estruturação fragmentada, não fragmentada, né? Que elas vão se relacionando, mas em partes, vai se desenvolvendo em partes, sendo que o seu sentido não aceita essa sequenciação, essa questão linear. Né? A leitura escrita ela muito fora dessa perspectiva, né? Essa perspectiva assim mais tradicional de ensinar a ler e escrever. Né? Que está falando de uma perspectiva mais tradicional, daquele ato de ensinar a ler e escrever. Então, outro ponto que torna essa tarefa difícil, que vai trazer aí a autora em relação ao tempo. Né? O tempo, saber duração e a preservação do sentido. E vai trazer também mais um outro ponto aí de uma outra tensão entre duas necessidades institucionais: ensinar e controlar a aprendizagem. Então, enquanto função social, a escola tem, né, seu papel de ensinar, então ela tem que ensinar, né, na perspectiva aqui de ler e escrever, ensinar a ler e escrever. Só que ela também tem enraizada, né, no seu processo, na sua estrutura, o controle. A escola tem, né, essa questão do controle. E aqui não falo nem do controle dos corpos, mas o controle mesmo de saber rendimento, aprendizado, avaliação, aprendeu, não aprendeu. Então, esse controle dessa segmentação para dar um resultado, uma avaliação, uma nota. Então há uma tensão, porque quando você fala de ensinar a ler e escrever, né, essa dinâmica, essa prática que tem um processo que nem sempre vai estar ligada, vai conseguir se adequar a um controle. Né? Como é que você coloca ali tal prazo tem isso, tal prazo você tem aquilo, como é que você pega então essa função social da escola, cumpre se ensinar a ler e escrever, se deparando com a questão do controle, que também está ali muito enraizado na escola. Então, essa é mais uma outra questão que ela pontua em relação a essa tarefa difícil, da prática de ler e escrever. Aí vem o possível. Só que ainda assim, a gente sabe de muitos projetos, ações. Eu falei, cai muito em concurso esse livro da Delia Lerner, mas também tem muita na bibliografia mesmo de secretarias, de escolas. É um livro conhecido para estudo, porque a gente vê ela e de outros autores e autoras com a contribuição da reflexão sobre a leitura e a escrita, o quanto tem sido feito, né, nas escolas. Então, diversos projetos, clube de leitura, sarau, autor, né, crianças, jovens que se tornam autores, escrevem seu texto para sair publicado, jornal, entrevista, enfim, hoje em dia tem com a revista digital. Então, assim, várias propostas. Então, é possível a escola manter a sua característica, a sua função social de ensinar e trazendo essas práticas sociais mais reais, mais vivas e mais atuais para o grupo de estudantes, tornando a escola aí uma microcomunidade de leitores, escritores. Então, o possível. Então, ela vai trazer aí, né, não se trata só de pontuar a dificuldade, mas é necessário refletir sobre isso para que possa falar sobre o possível. Então, é possível fazer o esforço de conciliar as necessidades inerentes à instituição escolar com o propósito educativo de formar leitores e escritores. Então, é possível fazer esse esforço, né, de que a escola
tem ali o seu propósito, né, a sua função de ensinar a ler, escrever, é, com esse compromisso, né, essa efetivação de formar, né, de formar o propósito educativo de formar leitores e escritores dentro aí de uma realidade das práticas, tornando como práticas vivas a leitura e a escrita dentro da escola. Não algo que vai ficar só na mão do professor e acabou. Não. Então, um movimento que faz com que essa leitura e essa escrita seja real, sem descaracterizar o que a escola tem, né, da sua função de ensinar. Também tem ali as suas etapas de controle, né, para alguns resultados. Então ela vai pontuar isso que é o possível. E já tem diversos estudos que vão tirando só aquela perspectiva da linguagem, né? Só da palavra do texto, mas vai trazendo aí outros estudos sociolinguísticos, psicolinguísticos, antropológicos, históricos, que vão ampliando aí a questão da leitura e da escrita, a relação leitor e o texto, a questão de diversas interpretações sobre o mesmo assunto, a mesma temática, o mesmo livro, troca de livros, de experiências, antecipações, enfim, diversos estudos que vêm aí constatando essa possibilidade, né, o possível de fazer com que a escola siga ali as suas características institucionais, mas também que tem o propósito de formar leitores e escritores que tenham aí um desenvolvimento em relação a práticas sociais, práticas vivas, que ele vivencia na escola e vivencia ou vivenciará também fora dela, né? Dará continuidade a essas práticas no ambiente escolar. Então tem diversos estudos e projetos que já acontecem em muitas escolas, já é muito real, em diversas secretarias. E aí segue, né, comentando que articular o possível, né, articular os propósitos didáticos com propósitos comunicativos que tenham sentido atual para o aluno. Então é possível você seguir, né, toda a didática do passo a passo de ler e escrever, né, toda ali o passo a passo da escola, né, a didática da escola, a sequenciação da escola, e isso dialogar com aquilo que tenha sentido atual para o aluno, a aluna. Então, que tem uma vivência, ele tem um sentido real para ele. Que não seja um ler, que não seja um escrever totalmente fora da realidade. Que não seja totalmente fora da realidade. Então, que é possível, né? Ela, nesse livro, deixar claro que é possível, ela busca afirmar que é possível essa proximidade. Que a leitura escrita não precisa ser distante, né? Distante da aluna, do aluno. Então, para isso, comenta que o trabalho por projetos permite realmente que todos os integrantes da classe orientem suas ações para o cumprimento de uma finalidade compartilhada. Então, projetos no processo de uma leitura, de uma escrita, em que todo o grupo se envolve numa ação, que não fique o texto ou a leitura condicionada unicamente ao professor, né, como aquele que vai, né, o resultado final, mas todo o processo e o resultado final vai ser compartilhado, vai ser discutido, conversado com todo um grupo, né, com todo um grupo, a classe, né, todos os estudantes, as estudantes, porque isso também se aproxima de uma prática social, que tem momentos de leitura solitária, deleite, mas quantas práticas aí o processo se dá nessa dinâmica de conversa, de troca, de contribuição, um contribui com o outro. Então, o projeto, né, o trabalho por projetos, ele permite, né, permite aí aproximar a escola de questões mais reais, de situações mais reais, de vivência, de dinâmica, em que eles mesmos ali seguem no processo de execução de um projeto didático, de uma proposta didática. E assim, o desenvolvimento de estratégias de autocontrole da leitura e da escrita,
né? Então, o próprio estudante também desenvolver, né, com projetos, diversas ações, o seu autocontrole, né, o seu tempo, entender a sua dinâmica para a questão da leitura e da escrita. Então, articular muitas temporalidades diferentes e não apenas um tempo, né, apenas um momento, mas como é que se faz isso em diversas possibilidades, leituras pontuais, leituras mais longas, dinâmicas diferentes que não fique sempre estruturado naquele mesmo formato rígido, mais tradicional. Então, como é possível buscar temporalidades diferentes que habitualmente estamos acostumados ou historicamente a escola está acostumada. Então, como isso vai sendo possível com diversas possibilidades. Aí, continuando, é possível também criar um novo equilíbrio entre o ensino e o controle. Então, sim, a escola não vai se descaracterizar, né, mas é possível, né, ter o ensino e ter o controle. Mas faz aqui um adendo, um alerta, né, quando se reconhece que este é necessário. Né? Então, quer dizer, o controle é necessário, porque você tem ali os prazos, tem as etapas, tem todo a estruturação, o calendário da escola, então esse é necessário. Mas tentando evitar que prevaleça sobre aquele, ou seja, buscando evitar que esse controle prevaleça sobre o ensino, sobre a questão ali do ler e escrever, com a sua didatização, trazendo aí, elencando com práticas reais, mas que o controle não esteja acima disso. Né? Que o controle não esteja acima disso. Sabendo, pontuando que ele também tem a sua. Ele também faz parte ali da dinâmica da escola. Então ela também traz isso como possível. E é imprescindível compartilhar a função avaliadora, ou seja, né, aquela visão de sempre o professor ser aquele último que vai receber o seu texto ou vai avaliar a sua leitura, mas como que a gente compartilha essa função? Como é que isso é possível compartilhar? E é possível compartilhar, né? Ou até mesmo o próprio estudante, a própria estudante, entender o seu processo de leitura, de reescrita, de escrita, reescrita, de leitura, comparar interpretações, enfim, há inúmeras possibilidades, inúmeras possibilidades. Então, compartilhar essa questão da avaliação, né, numa prática de leitura escrita. Na prática de leitura escrita, sabendo que prática aí se aproximando das práticas sociais. Então, consequentemente, isso vai diminuir a pressão do controle. Então, aquele controle de etapas, de fases, de tempos, né, de entregas, como que a gente busca diminuir esse controle com esse compartilhar a função avaliadora. Então, é possível, ela traz esse apontamento. Então, a questão do necessário, o real e o possível, observe então que Delia Lerner vai trazer o necessário, como que a escola ela cria essa comunidade, a comunidade de leitores, então cria uma comunidade de leitores reais, porque a necessidade de repensar o objeto da prática da leitura e da escrita, relacionando com uma prática social, ou está mais próximo de práticas sociais, práticas reais, vivas, então necessário. Mas temos o real, a realidade. Né? Então não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil, que precisa aí refletir como que ocorre esse processo de pegar uma prática social, escolarizar, né? Fazer o seu processo de escolarização, colocando dentro do seu tempo, dentro das suas etapas, sua segmentação, da sua sequência. Como é que você faz isso? Então não é simples. As tensões que ocorrem isso, a tensão entre o interesse escolar, o interesse extraescolar dessas práticas, como é que isso ocorre, então, essas tensões, então não é uma tarefa fácil,
mas que é possível aí com tudo que já tem de pesquisa, do que já é feito, do que já é feito em diversas escolas, diversas secretarias, tem coisa muito aí rica e sem dúvida essa autora e tantos outros com essa perspectiva contribuíram e contribuem para que a leitura e a escrita, para que a escola forme, né, contribua com o seu propósito de formar leitores e escritores. Leitores e escritores aí que tem uma relação com a realidade, com situações reais, com vivências reais, ou cada vez mais próximas de vivências reais, que não seja um ler ou escrever distante, que tem apenas o professor como aquele que vai só pontuar ali questões gramaticais, que não, em nenhum momento também se deve desconsiderar, não é isso, mas como que a leitura e a escrita ela é muito, ela transcende, né? Ela deve transcender essa, essa visão mais reducionista, até para potencializar o leitor e escritor, né? O estudante, leitor e escritor. Então, é isso aí, ó, formar, né? Formar o necessário, o real e o possível, ler e escrever na escola, formar todos os alunos como praticantes da cultura escrita. Praticantes. E para praticar, aprender ali, a escola cumpre o seu papel de ensinar. De ensinar. E essa sensibilidade, esse olhar de trazer para esse ensino práticas reais. Práticas reais. Como ela bem fala, não é simples, mas cabe aí a educação, cabe a nós refletir, construir, rever, repensar, né, conhecer experiências diversas pelo país, em outras realidades, para poder aí cumprir aí com essa função social, com esse propósito da escola de formar, tá bom? Praticantes, contribui aí com praticantes da cultura escrita. Então, pessoal, foi esse mais um livro que eu trago aqui para que costuma cair em concurso. Espero ter contribuído. É uma reflexão, né, para o concurso, mas também uma provocação. Quem gostou, peço que curte, compartilhe, acione o sininho aí para saber dos próximos, que eu vou comentar. Bom, acompanha, porque desse livro tem muito mais. Aí eu estou preparando um resumo, um PDF. Então, para quem vai acompanhando aí, eu vou comunicando quando tiver mais próximo também de um concurso. Eu vou liberando, mas é uma pequena contribuição. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Valeu, brigadão. Abraços.